Senhor Jesus, nós te pedimos as bênçãos para mais um momento de estudo e de fraternidade. Queridos amigos, bondosos irmãos, com muita alegria, portanto, nós vamos dar início a mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Eu, com muita alegria, gostaria de relembrar aqueles que nos acompanham semanalmente que na última semana nós estamos trabalhando em torno do livro Paulo e Estevão e discutimos aqui aspectos do capítulo 3º dessa segunda parte, intitulada Lutas e Humilhações. Hoje nós vamos partir para a terceira semana, terceiro programa, que envolve essa história. Nós estamos trabalhando, relembrando pontos que foram marcantes na vida do nosso querido convertido de Damasco, Saulo de Tarso, a partir das narrativas de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier na década de 40, quando o livro foi editado pela Federação Espírita Brasileira. E no nosso, então, último encontro, nós relembramos aquele instante que marcou a trajetória de Saulo. Ele busca a casa do caminho. Ele busca o apoio dos cristãos. Ele que era o recém-convertido e necessitava de compreender qual era a sua missão. E então ele busca Jerusalém e vai viver uma experiência muito singular, porque ele tem a oportunidade então de ficar mais próximo daqueles que eram os continuadores de Jesus, no caso, os discípulos. E ele teve, inclusive, um diálogo marcante com Simão Pedro, que apresentou para ele reflexões no que remontava aos seus novos desafios. E, inclusive, Pedro indica para ele que ele pudesse partir para Cesareia, para buscar novos amigos e saísse daquele contexto da Jerusalém, para que ele pudesse buscar um fôlego diferente, respirar novos ares. E assim, Jesus iria, com certeza, começar a traçar, se assim poderemos dizer, os rumos para que Saulo de Tarso também pudesse contribuir na divulgação do Evangelho. E depois desse programa estabelecido por Simão Pedro, que foi cumprido fielmente, ele, chegando na Cesareia, ele vai efetivamente dirigir-se para o cenário da sua infância, para poder relembrar aspectos que foram marcantes na sua preparação naquela vida. E quando, por exemplo, atinge as primeiras ruas de Tarso, de alma opressa, as recordações se avolumam ininterruptamente. E ele então vai bater à porta do lar paterno. E de cara ele vai encontrar a fisionomia indiferente dos servos, porque compreendia que voltava transformado. Os dois criados mais antigos não o reconheceram. Ele guardou silêncio e esperou. Ao fim de longa espera, o genitor foi recebê-lo. O velho Isaac, amparando-se ao cajado, nas adiantadas expressões de um reumatismo pertinaz, não dissimulou um gesto largo de espanto.
é que reconhecera o seu filho. Meu filho, disse com voz enérgica, procurando dominar a emoção. Será possível que os olhos me enganem? Saulo o abraçou afetuosamente e dirigiram-se ambos para o interior do solar. Isaque sentou-se e, buscando penetrar o íntimo do filho, com o olhar percussiente, interrogou em tom de censura: serás que está mesmo curado? O rapaz recebera aquela pergunta como um golpe que foi desferido contra a sua sensibilidade, como define Emmanuel. Ele estava cansado, derrotado, desiludido e buscava ali no pai alento para recomeçar uma nova existência. Num idealismo muito maior. E até o pai reprovava com perguntas absurdas. Ansioso de compreensão, ele retrucou de maneira comovedora. Comovedora. Meu pai, por piedade, acolhei-me. Não estive doente. Não. Mas agora sou necessitado pelo Espírito. Sinto que não poderei reiniciar minha carreira na vida sem algum repouso. Estendei-me, ó Pai, vossas mãos. Ele sabia da austeridade paterna. Entendia que a hora era difícil, mas ele se humilhava. Seu coração estava represado por aflições. O pai, o ancião israelita, contemplou-o firme, solene, e sentenciou sem compaixão: não estivestes doente? Que significa então a triste comédia de Damasco? Comédia. Os filhos podem ser ingratos e conseguem esquecer. Mas os pais, se nunca os retiraram do pensamento, sabem sentir melhor a crueldade do seu proceder. Não te doeria ver-nos vencidos e humilhados com a vergonha que lançaste sobre nossa casa? Ralada de desgostos, tua mãe encontrou lenitivo na morte. Mas eu? Acreditas-me insensível à tua deserção? Se resisti, foi porque guardavas as esperanças de buscar Jeová, supondo que tudo não passasse de mal entendido, que uma perturbação mental houvesse atirado contigo na incompreensão e nas críticas injustificáveis do mundo. Criei-te com todo o desvelo de um pai da nossa raça. Costumava dedicar a um único filho varão.
sintetizavas gloriosas promessas para nossa estirpe. Sacrifiquei-me por ti, como leite a fagos. Não poupei esforços para que pudesses contar com os mestres mais sábios. Cuidei da tua necessidade, da tua mocidade. Enchi-te com a ternura do coração. E é desse modo que retribuis as dedicações e os carinhos do lar? Observem o que Emmanuel comenta sobre esse momento do diálogo, porque vale para todos nós. Saulo podia enfrentar muitos homens armados, sem abdicar a coragem desassombrada que lhe assinalava as atitudes. Podia verberar o procedimento condenável dos outros, ocupar a mais perigosa tribuna para o exame das hipocrisias humanas. Mas diante daquele velhinho, que não mais podia renovar a fé, e considerando a amplitude dos seus sagrados sentimentos paternais, não reagiu e começou a chorar. Só restou-lhe chorar. Aí o que ele vai ouvir? Choras? Continuou o ancião com secura. Mas eu nunca te dei exemplos de covardia. Lutei com heroísmo nos dias mais difíceis, para que nada te faltasse. Tua fraqueza moral é filha do perjúrio e da traição. Imaginemos, amigos, a condição dele. Aquele momento. Escutar do pai esta observação. Tuas lágrimas vêm do remorso inelutável. Como enveredastes assim pelo caminho da mentira? Execrável? Com que fim engendrastes a cena de Damasco para repudiar os princípios que te alimentaram do berço? Como abandonar a situação brilhante do rabino, de quem tanto esperávamos, para avorar-se em companheiro de homens desclassificados, que nunca tiveram tradição amorosa de um lar? Ele estava diante de acusações injustas. E narra Emmanuel que pela primeira vez o moço tarcense soluçava. Combalido, sem forças para reagir.
num vazio profundo, diante daquele que era o seu pai, que ele tinha profundo respeito e amor. E ele entendia a condição dele. Não era possível tentar convencê-lo, mas ao mesmo tempo o respeito dizia na sua intimidade que ele tinha que abençoar e testemunhar a sua fé. Quando soube, continua o pai, que ias desposar uma jovem sem pais conhecidos, ele se refere a Abigail, prosseguia o velho implacável. Surpreendi-me e esperei que te pronunciasses diretamente. Mais tarde, Dalila, a irmã de Saulo, e o marido eram compelidos a deixar Jerusalém precipitadamente, ralados de vergonha com a ordem de prisão que a sinagoga de Damasco requisitava contra ti. Várias vezes conjecturei se não seria essa criatura inferior que elegestes a causa de tamanhos desastres morais. Há mais de 3 anos levanto-me diariamente para refletir no teu criminoso proceder, em detrimento dos mais sagrados deveres. Quando ele ouviu conceitos injustos a Abigail, ele cobrou o ânimo e murmurou com humildade: meu pai, essa criatura era uma santa. Deus não a quis nesse mundo. Talvez se ela ainda vivesse, teria eu o cérebro mais equilibrado para harmonizar a minha nova vida. O pai não gostou da resposta, embora houvesse obediência e carinho. Nova vida? Nova vida? O que queres dizer com isso? Ele enxugou as lágrimas e disse resignado: quero dizer que o episódio de Damasco não foi ilusão e que Jesus reformou minha vida. Não poderias ver em tudo isso rematada loucura? Impossível! Como abandonar o amor da família, as tradições veneráveis do teu nome, as esperanças sagradas dos teus, para seguir um carpinteiro desconhecido? Naquele instante, Emmanuel narra que Saulo compreendeu o sofrimento moral do genitor. Ele teve ímpeto de se atirar nos braços do pai, falar-lhe do Cristo, proporcionar-lhe entendimento real da situação, mas prevendo simultaneamente a dificuldade de se fazer compreendido, observava-o resignado enquanto ele prosseguia de olhos úmidos, revelando a mágoa e a cólera que o dominava. Como pode ser isto?
Se a doutrina malfadada do carpinteiro de Nazaré impõe criminosa indiferença pelos laços mais santos da vida, como negar-lhe nocividade e bastardia? Será justo preferir um aventureiro que morreu entre malfeitores ao pai digno e trabalhador que envelheceu no serviço honesto de Deus? Como pode ser isto? Mas, Pai, o Cristo é o Salvador prometido. Ele apela. É necessário contextualizar. Ele apela para o sonho dos judeus, Salvador. Ele falava para um ancião que passou a vida inteira falando do Messias. Naquele momento ele afirma que Jesus é o Messias. Observemos o peso desta afirmativa. Tanto que Isaac, o pai, agravou a fúria. Blasfemas! Gritou. Não temes insultar a providência divina? As esperanças de Israel não poderiam repousar numa fronte que se esvaiu no sangue do castigo, entre ladrões. Estás louco? Exijo a reconsideração de tuas atitudes. Chegou no momento mais grave do diálogo, do embate por parte do pai, enquanto o filho suplicava bênçãos. Depois de um silêncio, o convertido objetou. É certo que o meu passado está cheio de culpas quando não hesitei em perseguir as expressões da verdade. Mas de 3 anos a esta parte, não me recordo de ato algum que necessite reconsideração. Fechou. No auge da cólera, o ancião exclamou áspero: sinto que as palavras generosas não quadram a tua razão perturbada. Vejo que tenho esperado em vão, para não morrer odiando alguém. Infelizmente, não sou obrigado a reconhecer nas tuas atuais decisões um louco ou um criminoso vulgar. Portanto, para que as nossas atitudes se definam, peço-te que escolhas em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro. É o momento final da batalha. Meu filho, escolha eu ou o carpinteiro. A voz era abafada, vacilante. O pai sofria profundamente. Saulo estava angustiado com a incompreensão. Nunca, até naquele momento, ele refletiu tão intensamente sobre os laços de família. Observe um conflito. Ele sentia-se estreitamente ligado ao generoso velhinho. Queria ampará-lo na rigidez intelectual, abrandar-lhe a afeição tirânica, mas compreendia as barreiras que se antepunham aos seus desejos sinceros. Sabia com que severidade era formado o seu próprio caráter.
prejulgando a inutilidade dos apelos afetivos, murmurou entre humilde e ansioso: meu pai. Ambos precisamos de Jesus. Ambos precisamos de Jesus. O velho retrucou áspero, inflexível. Assim seja. Tua escolha está feita. Nada tens a fazer nesta casa. Meu amigo, são aqueles momentos que marcam a trajetória do ser. Tomada de decisão. De um lado, a luta por defender as tradições. Do outro, a busca de se libertar das peias que vinculam a um passado que não atende mais, para buscar uma nova vida. Quantos passam nesse momento por essas algúrias? Quantos de nós estamos tendo que fazer opções bem definidas? E não é simples. É necessário bom senso, amor, respeito, fraternidade e, acima de tudo, o compromisso com a própria consciência. O velhinho estava trêmulo. Via-se-lhe o esforço espiritual para tomar aquela decisão. Criado nas concepções intransigentes da lei de Moisés. Isaac sofria como pai. Entretanto, expulsava o filho, depositário de tantas esperanças, como se cumprisse um dever. O coração amoroso sugeria-lhe piedade. Mas o raciocínio do homem, encarcerado nos dogmas implacáveis da raça, abafava-lhe o impulso natural. Saulo contemplou em atitude silenciosa e suplicante. O lar era a derradeira esperança que ainda lhe restava. Não queria crer na última perda. Cravou no ancião os olhos quase lacrimosos. E depois de longo minuto de expectação, implorou num gesto comovedor que lhe não era habitual. Falta-me tudo, meu pai. Estou cansado e doente. Não tenho dinheiro algum. Necessito da piedade alheia. E acentuando a queixa dolorosa, também vós me expulsais.
também vós me expulsais, meu Pai. Ele responde secamente: corrija as tuas impressões, porque ninguém te expulsou. Fostes tu que votastes os amigos e os afetos mais puros ao supremo abandono. Tens necessidades? É justo que peças ao carpinteiro as providências acertadas. Ele que fez tamanhos absurdos terá poder bastante para valer-te. Emmanuel vai fazer considerações extraordinárias para nós. Você que está conosco no seu lar, participando de mais um momento em que voltamos no tempo para relembrar o cristianismo. Eu agora, conversando com todos vocês, sinto que todos nós estamos sendo convidados para refletir sobre a causalidade da vida. Porque só assim nós vamos compreender os efeitos que batem na nossa porta atualmente. E todos nós sabemos o tanto que dói o abandono. Como vergasta a incompreensão. A indiferença macerante. Mas são os testemunhos do caminho. São os desafios da escola da vida. Observemos o que Emmanuel vai descrever. E eu peço perdão para vocês por estar fazendo praticamente um estudo de leitura. Mas nós não podemos perder um detalhe, uma cena desse episódio, descrita com tanta autoridade poética, literária e moral de Emmanuel. Imensa dor represou-se no espírito do ex-rabino. As alusões ao Cristo doíam-lhe muito mais que as reprimendas diretas que recebera. Sem conseguir refrear a própria angústia, sentiu que lágrimas ardentes rolavam-lhe nas faces queimadas pelo sol do deserto. Nunca experimentara pranto assim amargo, nem mesmo na cegueira angustiosa. Consequente à visão de Jesus, chorara tão penosamente. Não obstante, esquecido, numa pensão sem nome, cego e acabrunhado, sentia a proteção do Mestre, que o convocara ao seu divino serviço. Guardava a impressão de estar mais perto do Cristo. Regozijava-se nas dores mais acerbas, pelo fato de haver recebido às portas de Damasco o seu apelo glorioso e direto. Mas, depois de tudo, procurava em vão apoio nos homens para iniciar a sagrada tarefa. Os mais amigos recomendavam-lhe a distância. Por último, ali estava o pai, velho e abastado, a recusar-lhe a mão no instante mais doloroso da vida.
expulsava-o, manifestava aversão por suas ideias regeneradoras, não lhe tolerava a condição de amigo do Cristo. No pranto que lhe borbulhava dos olhos, recordou-se, porém, de Ananias. Quando todos o abandonavam em Damasco, surgira o mensageiro do Mestre, restituindo-lhe o bom ânimo. Seu pai falara-lhe ironicamente dos poderes do Senhor. Sim, Jesus não lhe faltaria com os recursos indispensáveis. Lançando ao seu genitor um olhar inolvidável, disse humildemente: então, adeus, meu pai. Adeus, meu pai. Dizeis bem, porque estou certo de que o Messias não me abandonará. Adeus, meu pai. A cena se desenrola, querido ouvinte. Você, amigo espírita que está na sua casa. A cena se desenvolve e nós vamos ver o ex-rabino, agora um andarilho do Cristo, esfarrapado, cansado, desiludido, abandonado, tal qual o seu mestre. A passos indecisos, aproximou-se da porta de saída. Vagou o olhar nevoado de pranto pelos antigos adornos da sala. A poltrona de sua mãe estava na posição habitual. Engasgado, recordou o tempo em que os olhos maternos liam para ele as primeiras noções da lei. Julgou divisar-lhe a sombra a lhe acenar com amoroso sorriso. Jamais experimentara tamanho vácuo no coração. Possivelmente a mãe dele estava ali vendo a cena. A sua alma voltava do espaço para afagar o filho agora com outros olhos. Mas na terra ele estava só. Teve receio de si mesmo, porquanto jamais se vira em tais conjecturas. Jamais. Depois da meditação dolorosa, retirou-se em silêncio. Olhou indiferente ao movimento da rua, como alguém que houvesse perdido todo o interesse de viver. Ele estava só no mundo. Ele não tinha mais ninguém. Ele não tinha para onde ir. O que a gente costuma dizer, ele estava sem chão. Ele não deu muitos passos
no seu incerto destino, quando ouviu chamarem-no com insistência. Deteve-se à espera e verificou tratar-se de velho servidor do pai, que corria ao seu encalço. Em poucos instantes, o criado entregava-lhe uma bolsa pesada, exclamando em tom amistoso: vosso pai manda este dinheiro como lembrança. Agora vem a reação. O que nós devemos prestar muita atenção, querido ouvinte, amigo, porque a nossa reação é que vai caracterizando ainda as nossas necessidades. Diante de uma decisão difícil, devemos tomar muito cuidado, pesar na balança os prós, os contras, para não nos movimentarmos no impacto do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para amanhã amargar o dissabor da verdade, que se amplia dizendo: por que fizestes? E afirma Emmanuel que quando perdemos a oportunidade, a ela tornaremos, amanhã talvez, com maiores dificuldades. A imensa dor represou-se no espírito do ex-rabino. Ele experimenta no íntimo a revolta do homem velho. Emmanuel coloca entre aspas, revolta do homem velho. Imaginou invocar a própria dignidade para devolver a dádiva humilhante. Assim procedendo, ensinaria ao pai, que era filho e não mendigo. Dar-lhe-ia uma lição. Mostraria o valor próprio. Mas considerou ao mesmo tempo que as provações rigorosas, talvez, se verificassem com o assentimento de Jesus, para que o seu coração ainda voluntarioso aprendesse a verdadeira humildade. Sentiu que havia vencido muitos tropeços, que se havia mostrado superior em Damasco e em Jerusalém, que dominara as hostilidades do deserto, que suportara a ingratidão dos climas e as canseiras dolorosas, mas que o mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo, para que o homem do mundo deixasse de existir. E Emmanuel, eu chamo a atenção, coloca entre aspas, homem do mundo, porque ele está se referindo à luta íntima consigo mesmo. O homem do mundo necessário deixar de existir, para que surja o homem no mundo. Do mundo é fruto do egoísmo, do orgulho. No mundo
é o homem que administra e que dá novas direções. Sublima, transmuta, modifica. A mente superior dominando os instintos inferiores. Extraordinária lição. Por isso é que os Espíritos vêm nos mostrando a importância do Espiritismo cristão, das bases evangélicas da nossa doutrina, que define-se coerência entre a academia e o laboratório. É necessário a escola implementando a oficina, o burilamento interior. Então nós, espíritas cristãos, temos uma profunda responsabilidade com Allan Kardec. Mas Allan Kardec sem as bases vivenciais de Jesus, ele é um precursor de uma terra desconhecida. Não. Allan Kardec prepara o caminho que ele conhece, o caminho do Senhor. Por isso ele afirma: eu não sou digno de desatar as alparcas. Não sou. Voz do que clama no deserto, como profetizou Isaías. É necessário que eu me diminua para que ele cresça. Embora a didática correta diz assim: é necessário que o Cristo cresça e eu me apague. O homem do mundo deixasse de existir, ensejando o renascimento do coração enérgico, mas amoroso e terno do discípulo. Olha, como nós temos um desafio para desenvolver. Todos que comungamos da sala estudando Espiritismo, nesse momento, o Ivani, a Daniela, o Clair, a Miriam, a Silvia, a minha querida amiga Cláudia. Ô Cláudia, ô Cláudia, ô Cláudia. Essa é a luta. O coração enérgico precisa de se transubstanciar num coração amoroso e terno. Ele está falando de ternura. Ele está falando de compreensão. Não adianta operarmos com energia excessiva. Esta é talvez a maior de todas as batalhas, diz Emmanuel. Nós, no movimento espírita, temos um compromisso amigo espírita. Um compromisso extraordinário em adocicar, em abrandar, em cuidar, em respeitar, caminhar, mas libertar, auxiliar, implementar. Precisamos acalmar, precisamos criar, mas não podemos deixar de amar. Nunca. Mesmo que a causa espere, que as coisas aguardem o tempo, nós somos usufrutuários da misericórdia divina. Nós não somos os legítimos autores.
Nós não podemos derribar, destruir, impedir. Não é papel do cristão. O papel do cristão é aglutinar, é santificar, é perdoar, é acalentar. O papel do cristão é poetizar, alegrar, consolar. O que foi diferente disso? Dissimulações, mentira, apupa, pedrada, impedimento, sarcasmo. Não tem a ver com Jesus. E não foi o que Allan Kardec nos propôs. E em nome da nossa própria causa espírita, quantos abismos criamos? Quantas dores campeamos? Não, amigo espírita. Nós somos coadjuvantes. Nós somos cooperadores sem autoridade moral. Nós estamos em busca de elevação. Por isso, não podemos olvidar a maior de todas as batalhas. Contra nós mesmos. Assim compreendeu, num relance e buscando vencer a si mesmo, tomou a bolsa com resignado sorriso e guardou. Humildemente entre as dobras da túnica. Saudou o servo com expressões de agradecimento e disse, esforçando-se por evidenciar alegria: Sinésio, querido amigo, conte a meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta e diga-lhe que rogo a Deus que o ajude. Que rogue a Deus. Que rogo a Deus, melhor dizendo, que o ajude. Agradeça-o. Meu amigo, querido companheiro da Rede Amigo Espírita, desta rádio que beneficia tantos corações, a Rádio Brasil Espírita, que clama nesse momento por auxílio, parceiros, para que essa obra não sofra a solução de continuidade. Que ela não possa ser impedida de continuar semeando as luzes da doutrina e do Evangelho. Eu conclamo a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita que possamos nos unir para auxiliar a equipe que a dirige, para que ela volte a respirar, para que ela possa esparzir no Brasil e no mundo as bênçãos da consolação, do esclarecimento, do fortalecimento, da esperança e da fé para todos os seus ouvintes. Eu suplico aos ouvintes, ajudemos a Rádio Brasil Espírita e vibremos
para que ela não deixe de operar nas bases sacrossantas outorgadas por Ismael, o benfeitor do nosso Brasil. Nós estamos às voltas do Natal. Tempo de reflexões. Momento de união entre os corações. De fraternidade. Momentos que nos conclamam mais ainda a sensibilização do nosso ser. Conscientização quanto às nossas responsabilidades quanto ao porvir. O cuidado que temos com o que emerge do nosso passado. O atendimento que devemos empreender a todos que Jesus encaminha para nos ajudar nesse nosso caminhar. Somos todos membros de um corpo, que o nosso apóstolo Paulo trata como o corpo do Cristo. Somos muitos membros. Cada membro em particular tem a sua missão, porque tem as suas qualidades, tem as suas habilidades, como tem os seus próprios limites. Mas o membro não pode estar distante do corpo, porque ele não terá função. Somos células que fazemos parte, portanto, de um grande organismo, o organismo chamado vida, que tem como meta evolução, tem como base amor. Todos os projetos que se iniciam em bases simbolizadas na manjedoura tem tudo para atingir o cume das suas conquistas, do procedimento da elevação, da redenção, da libertação definitiva. Todos nós fazemos parte, portanto, de um planejamento maior, aonde Bittencourt Sampaio, no livro Instruções Psicofônicas, organizado por Arnaldo Rocha, através dos condutos mediúnicos de Chico Xavier, na última lição, define que o Cristo está no leme. O Cristo estando no leme, a vitória é certa. O que pode, efetivamente, engrandecer a vitória, no que remonta a uma observação pessoal de cada um, é quando nós nos integramos nesse grande concerto, lutando pelas aquisições pessoais, porque todas elas, em nível espiritual, de alguma sorte, estimulam, inebriam, induzem aqueles que caminham em dimensões próximas, vinculados pela sintonia, pelo amor. Nós vamos como que contribuindo, porque a contribuição bate no nosso coração. E esse fluxo vai irradiando, enaltecendo e encantando a todos aqueles que procuram essa meta-luz. Por isso, meu querido amigo, a razão do nosso trabalho são vocês que fazem a audiência da Rádio Brasil Espírita. Hoje, especialmente, focando o trabalho que foi idealizado por corações que se entregam a Jesus. Você é a razão. Você é que faz, que dá vida
a todos esses procedimentos que envolvem a esta organização. Todos nós estamos sendo, portanto, convidados para darmos os nossos testemunhos. E nós gostaríamos de rogar a Jesus para que Ele, o pastor de todos nós, nos envolva num amplexo de misericórdia, de amor e de paz, para que todos tenhamos, nesses dias que se aproximam, aonde comemoramos o nascimento do Cristo, realmente um momento mágico, insuperável, significativo, extraordinário para a vida de cada um de nós. Que os sinos que simbolizam muitas vezes para as crianças a chegada do Papai Noel, sinos que na antiguidade nos remontava aos momentos de prece das instituições católicas e demais, sinos que anunciam oportunidades que chegam, revelações que se apresentam. Que os sinos do Natal possam nos fazer despertar para a visita desses anjos, amigos, benfeitores, que nesse momento nos envolvem, cada um na sua realidade, no seu espaço, convivendo com aqueles corações que tanto necessitamos deles para aprender. Que estes benfeitores possam encontrar no nosso coração, portanto, a casa aberta, o território pronto, o coração expectante de uma criança que aguarda aquele momento misterioso da revelação, do novo compromisso que se abre. Que os benfeitores espirituais possam favorecer para todos nós a inauguração de um novo tempo, de um novo mundo, de uma terra que nos foi prometida pelos nossos ancestrais, a Canaã, a terra do coração, o paraíso íntimo, em que o filho comunga com o pai e o pai oportuniza por amor ao filho as bênçãos de servir, de marchar, de progredir, de elevar-se. Que o Natal possa ser bênçãos para todas as famílias aqui representadas. E que nós possamos lembrar de uma forma muito especial do aniversariante. Que ele não possa ser esquecido nas nossas festividades. Que ele possa ser lembrado como símbolo do servo maior, que deu a vida, que se entregou no madeireiro, para que o símbolo do testemunho do sacrifício ficasse esculpido na obra de arte do nosso psiquismo. Ele, o Senhor, que ele possa ser lembrado em cada olhar, em cada sorriso, em cada afago, em cada lágrima, em cada saudade, em cada presença, em cada passado, em cada presente, em cada futuro. Que ele, o menino Jesus, possa ser lembrado também quando a gente encontrar um momento para ir atender aqueles que não têm um Natal em suas casas, que não têm
que comer, que não tem uma mão que se estende, um cobertor que aconchega, que não possui um remédio que abrange, que não conseguem obter um afago estimulante. Que possamos lembrar de Jesus no abandono de uma criança, no esquecimento do idoso, na indiferença daqueles que são jogados no vale do esquecimento. Que Jesus possa representar para todos nós, neste Natal, a caridade operante. E assim, meus queridos amigos, bondosos irmãos, que o Natal possa ser uma lembrança de todos os momentos. Por isso, Alta de Souza, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, diz assim: Natal, reina celeste barcarola, enquanto te refazes na alegria, muita gente padece a noite fria, ao rigor da aflição que desconsola. Desce a escura tristeza que te espia, do cárcere de angústia em que se isola, e espalha o bem por sacrossanta esmola do teu farnel de luz e de harmonia. Abre teu coração, ajuda e abraça o sofrimento ou a sombra de quem passa em desespero rígido e infecundo. E o Cristo, renascendo no teu peito, será contigo o amor puro e perfeito, tecendo a paz e a redenção do mundo. Nestas vibrações, nesta poesia, neste carinho que envolve a todos nós por parte daqueles que nos tutelam, nós agradecemos a todos vocês por contribuírem para que essa obra não fique pelo caminho. Que possamos todos, nesse momento, em prece de louvor, agradecer com ardor aos benfeitores que nos concedem tanto amor. Que eles possam envolver a você, a sua família, os seus lares. Que possamos ter uma noite tranquila, nos preparando, esperançosos, para que o amanhã possa ser pródigo de bênçãos e de oportunidades. E assim, nós, os amigos do programa Espiritismo, Evangelho e Educação, nos despedimos, pedindo que Jesus fique conosco e que Maria Santíssima continue tocando os nossos corações para que jamais olvidemos a importância da sementeira do bem. E com isto, gostaríamos de despedir dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo, hoje, agora e sempre.